Sentados ou seguindo a Cristo? Reflexão baseada em Mateus 9, versos 9 a 13. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento." Meus irmãos e irmãs, como é importante atender prontamente ao chamado de Jesus. Mateus é um destes exemplos para nós. O texto nos informa que ele estava sentado no seu lugar de trabalho. E quanto a nós hoje, onde estamos sentados? Esta expressão sentados carrega a ideia de ocupação, trabalho ou de algo em que estamos totalmente ocupados e absorvidos pelos nossos próprios interesses. Todos os dias, Mateus estava lá, sentado e cobrando impostos daqueles que passavam. Ele era um funcionário público do Império Romano. Por causa disso, muito odiado pelos judeus. Esta classe de pessoas naquela época eram mal vistos por serem gananciosos e roubadores. Um exemplo deles foi Zaqueu, que quando convertido e alcançado pela maravilhosa graça de Jesus, devolveu aquilo que havia roubado. Vejamos algumas importantes lições do texto. Ao ser chamado, Mateus larga tudo para seguir a Jesus. O que temos largado? O que temos jogado fora? O que temos renunciado para seguir os passos de Jesus? Infelizmente, há muitos que estão seguindo a Jesus com as suas bagagens, pecados e carnalidades. Há muitos que nunca se levantaram de fato, ainda estão sentados nos seus vícios e pecados. Que as palavras de Jesus ecoem alto em nossos corações neste dia, quando ele disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo?" Lucas 9, versos 23 a 25. Em segundo lugar, ao ser chamado por Jesus, atenda prontamente. Como é importante esta atitude. Deus ama quem está sempre pronto para ouvir o seu chamado e atendê-lo prontamente. O jovem Isaías, quando chamado por Deus, disse prontamente: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Que sejamos rápidos para nos levantarmos e largarmos tudo por amor a Deus e a Jesus. Quando Deus enviou seus anjos à cidade de Sodoma e Gomorra, ele tinha pressa de tirar Ló e sua família do meio de uma geração pecadora e corrompida. Naquele episódio, vemos que os anjos agarraram Ló e sua família pelas mãos, a fim de tirá-los da cidade. Meus irmãos e irmãs, Deus continua fazendo isso com muitos hoje, pois vivemos em meio a uma geração muito vagarosa para se levantar e servir a Jesus, mas rápida para o pecado e para a perdição. Em terceiro lugar, o texto nos informa que Mateus fez um banquete para celebrar o seu encontro com Jesus. Na vida dele, aconteceu o que Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo." Apocalipse 3:20. Ah, meus irmãos e irmãs,
que o nosso coração seja um lugar de banquetes com nosso Senhor e Salvador Jesus. Percebam que não foi Jesus que pediu este banquete, mas foi o próprio Mateus que de livre e espontânea vontade ofereceu a sua casa e o seu coração para realizar este maravilhoso banquete. Como está o nosso coração hoje? Sendo um lugar de alegrias e de banquetes na presença de Deus ou um lugar de pecados? Bem, esta resposta está em nossas mãos. Por fim, Jesus finaliza esta porção dizendo que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Hoje, quem está fazendo esta obra maravilhosa e chamado é o Espírito Santo, como disse o próprio Jesus. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado. Que eu e você ouçamos esta doce voz do Espírito, uma voz que nos convida para nos levantarmos e prontamente seguirmos a Jesus. Quanto ao mais, que sejamos sempre firmes em nossa caminhada, que sejamos sempre constantes na fé, na obediência e no temor. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que o Senhor, no nosso trabalho, não é em vão. Que a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, que o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.